Fala, galerinha! Aê! Bem-vindos à live do Direto do Forno, com parceria com o canal História em Casa e com parceria com meu amigo Marcos aqui, que acabou de cair. Mas aí vamos ajeitando aqui, que é a primeira live, acontece essas coisas mesmo. Ah, eu tô descobrindo como é que fica o reto nessa câmera do notebook, acho que consegui sincronizar. Cadê o Marcos? Marcos, volte para nós. Aí. Aí, Thiago. Ah, o Marcos voltou. Aí, peraí, deixa. Aí. Isso vai Estou acontecer mesmo. aí? Agora sim. Agora começando a nossa querida live. Espero que as pessoas tenham recebido suas notificações direitinho e vamos começar aqui bonito. Boa noite para quem está assistindo nós. As pessoas aí que estão entre o jantar e o café da tarde, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Felipe Araújo, sou forno do Direto do Forno, mestrando em História Política, professor e aqui um hoster aqui por nós juntos, apresentando meus queridos colegas, primeiramente meu colega aqui de transmissão, doutor Marcos Oliveira. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite. Prazerzão estar aqui, falar ainda de Rock Balboa, sempre maravilhoso. Melhor coisa que tem. E também junto conosco, nosso querido Tiago do História em Casa. Boa noite, Tiago. Olá, Felipe, Marcos, boa noite, tudo bem? Vou ficar aqui ao lado do ringue, assistindo essa batalha de vocês aí e tentar transmitir aqui pela História em Casa, né? Fazer essa parceria. Gratidão aí pela soma, pelo convite para somar. Tamo junto. Agora o Tamo ringue é junto. de vocês aí. Olha, a gente tá com... Hoje vai ser o maior campeonato de trocadilho possível, com ringue, com boxe. Mas, mas então, pessoal, nosso público querido, nós pensamos no esquema de contar primeiramente a história do Rock Balboa, a série de filmes Rock, que nós aqui todos somos fãs, talvez a melhor série de filmes já feita na história. Polêmica aí. E acho que nada mais justo do que antes da gente falar um pouquinho de história, dos significados, interpretações da série de filmes Rock Balboa, a gente falar um pouquinho da história do rock, né? Começando bonito. Marcos, você inicia com a gente? O que você lembra aí de onde começa o rock? Sim, sim. Antes de começar, primeiro dar boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, dizer que é um prazerzão estar aqui com vocês e dizer também que esse encontro aqui ele foi muito possibilitado pelas redes, de um esforço comum de nós três, como historiadores, de estarmos nas redes, de tentar um diálogo maior para além da sala de aula, para além da universidade, para além das pesquisas, e tem sido uma parceria, um diálogo aí muito frutífero para nós. Então é uma parceria essa live minha com o Felipe e com o Tiago, que está aí no História em Casa. Eu, inclusive, tenho aí um programa mensal no História em Casa, que é o Leitura em Casa. Então, a gente resolveu fazer um combão dos parceiros aí, dos historiadores parceiros, e fazer essa Uhum. live aí, final de ano, né? Dezembrão chegando aí, para encerrar, a gente está fazendo essa live, que é o fruto dessa união, dessa tentativa de um diálogo maior com o público, etc., de produzir conhecimento em outros espaços. Então, acho importante a gente colocar isso antes de começar. Sobre o rock, é uma trajetória muito interessante, né? Porque, pensando em recortes, né, são filmes que vão dos anos 70, quando é o Rock 1, se a gente considerar o Creed 2, o Uhum. último que saiu, ele é acho que é do final de 2018, comecinho de 2019. Sim, Então, sim. é uma saga que cobre um período histórico muito interessante, né? Dos anos 70, finalzinho dos 70, até os anos 2010, quase 2020. E no Uhum. caso do Rock, é um personagem que também acompanha esse tempo histórico, né? Então nós vamos ver questões aí no Rock Balboa desse período histórico, desses quase 40, 50 anos aí de Rock Balboa, desse universo, que é um universo que nos traz muitas questões, questões políticas, questões sociais, questões históricas, apesar de ser um filme
entre aspas, um filme hollywoodiano ou coisa do tipo, né? O que mostra para nós que mesmo em filmes comerciais ou coisa do tipo, é possível ter grandes discussões ali, né? Então, essa coisa do pop, da cultura de massas, a gente tem que superar aquela visão de que isso é lixo cultural ou qualquer coisa nesse sentido, né? Na verdade, não se trata disso, se trata de uma concepção, de várias concepções estéticas, artísticas, políticas, históricas, etc., dentro do rock, né? E o momento em que ele é produzido, o primeiro rock, claro que ninguém imaginava o sucesso da franquia, né? Quando o Stallone criou o rock com um orçamento muito baixo, ele jamais imaginou que teria rock até 2019, teria Creed até 2019. Era para ser um filme, e beleza, né? Com aquele orçamento muito baixo, mas a coisa tomou proporções gigantescas no meio do caminho, né? Então, o melhor, até te interrompendo, a gente tem que lembrar disso, que o primeiro Rock, um lutador, ganhou um Oscar. É um filme assim que a gente pensa, nossa, Rock Balboa, filme de dois marmanjos se batendo, é sempre a mesma história. Ele começa ou bem mal ou mó bem, aí tem alguma luta aleatória, uma trilha sonora rockzeira, 70, 80, aí vai, ele fica brigando com o Mickey, aí vem aquela dúvida existencial, aí beleza, superou isso. Sempre de treinamento e depois batalha final. E a gente não pensa que, como você bem falou, era para ser um filme inicial, ganhou um Oscar. O Stallone quase virou o melhor ator em 76, que é o primeiro filme. E aquela coisa, o Stallone também era um ator pequenininho. Ele era um cara que o Garanhão italiano, né, que se tornaria o Rock Balboa depois, é um filme que a gente sabe que tem umas origens mais ou menos assim, escusas. Mas sim, aí realmente, quando chega depois Rock 2, Rock 3, Rock 2, se não me engano, é de 82, 6 anos depois, já começa realmente a comprar a franquia e virar, sei lá, o Velozes Furiosos da década de 80, vamos dizer assim. E até que, pegando para você, te mostrando aqui, olha lá o nosso figurino clássico de Rock Balboa. O nosso querido e decadente Rock Balboa. Porque, olha aí, é um pedaço da Filadélfia na Pensilvânia. Nos anos 70, um momento que os Estados Unidos estavam numa espécie de decadência, com recessão econômica, mas inflação acentuada, uma certa falta de senso, uma falta de norte, um governo de Jimmy Carter muito ruim, que não contemplava mais, não dava aquela sensação de Estados Unidos potência de pós-guerra. E realmente, o primeiro Rock é um filme decadente. Aí, voltando aqui para nós. E aí, toda a nossa história, como a gente bem lembra, né, Marcos? O Rock Balboa, ele começa um agiota. Ele faz serviço duro, quebra polegares os devedores da máfia da Filadélfia. O melhor estilo sobretudão, chapeuzinho. E tem todo aquele esquema, o par romântico que ele vai construir com a Adrian, ainda de óculos grandes, gorrinho, trabalhando numa... Aquilo é o que? Um pet shop? É um pet shop que ela trabalha. Sim. Trabalhando no pet shop, conhecendo o Pauli, que depois viria a ser o cunhado dele, um açougueiro. Ele é muito doido, que a gente vê muitas características do primeiro filme que a gente não vê depois, né? Obrigado, o nosso professor aqui, é sempre bom até mostrar aqui o nosso querido Marcos Sorrilha aqui, mostrando, fazendo correções. De fato, 76, eleição de Jimmy Carter, mas já tínhamos aquele contexto de decadência de Estados Unidos, década de 70. Mas, de qualquer forma, é bem interessante a gente ver que nós teremos todas aquelas classificações de... O Rock vai lá, ele transita pelas comunidades, pela periferia, ele dá oi pra galera de rua. Tem um personagem, aquela menina lá, que é uma pivete, vamos dizer assim, que ele fica amigo e ele tenta colocar ela no caminho correto. E é toda uma dinâmica realmente que o primeiro filme entrega pra gente, que a gente não vê mais nos outros filmes, vamos dizer assim. E é interessante você falar isso, cara, porque eu gosto muito dos cenários desse filme. Acho os cenários, os backgrounds assim, das cenas, eles são muito interessantes e tem muitos símbolos que vão ser colocados ao longo dos outros filmes, né? Por exemplo, o trem, que sempre está passando aquele trem ali, e ele é sempre muito decadente, ele faz um barulho ensurdecedor. A casa do Rock, em alguns filmes, é do lado daquele trem que passa, então uma coisa terrível. Então, quer dizer, aquele trem mostra isso.
O próprio ginásio onde ele treina, do Mick, é uma coisa meio caída, meio caindo aos pedaços, assim. Então rola um cenário ali, das docas também, onde ele vai, um cenário de muita proletarização daquele ambiente. E o Rock é um desses losers. Você falou dessa menina, a Anne-Marie, que ela chama, inclusive ela volta no filme 6, a Anne-Marie, que é a Little Marie, que ele chama ela, né? Ela inclusive chama ele de cripple. Fala, você é um esquisitão, você é um esquisito, um maluco, etc. Né? Então, ele é um loser dentro daquele contexto ali. Ele tem o seu treino na academia do Mick, mas o Mick também humilha ele o tempo todo, fala que ele tem potencialidades, mas, quer dizer, você não treina, cara. Você é um cara que só vai quebrar polegares das pessoas e não vai para frente. Acho que é muito simbólico disso a cena que ele perde o armário dele na academia do Mick. Sim. Porque ele tinha aquele armário há um tempo, e ele fica muito chateado quando ele perde o armário para outro cara. E as coisas dele são colocadas num saco. Então, tipo, eu tô te despejando porque você é um perdedor, cara. O Paulie também tá nesse cenário de decadência, porque ele é a decadência em pessoa. O Paulie, né? Ele trampa num lugar em condições um pouco insalubres, condições difíceis ali, é alcoólatra, notadamente alcoólatra, super agressivo, super abusivo em relação à sua irmã, que faz tudo para ele, e que é absolutamente retraída, que é a Adrian, e aí a gente entende, obviamente, por que ela é assim, porque ela sofre abusos psicológicos e até físicos do seu próprio irmão, que ela cuida, né? Aí depois é interessante notar como ela vai se emancipando um pouco dessa tutela do Paul e vai crescendo como personagem. Então, acho que a primeira coisa a destacar seria isso mesmo. Um ambiente muito decadente com esses personagens vivendo nesse momento também de decadência. Você até falou dessa questão de como a Adrian vai se libertando, vai se emancipando. Acho que o melhor signo visual para isso são os óculos dela. Porque tem todo aquele esquema, o Rock vai lá, tira os óculos dela, fala que ela é muito mais bonita sem eles. Nossa, os óculos, mais do que tudo, é um escudo dela para o mundo exterior. É realmente toda essa recreação e dá uma impressão assim que as pessoas são realmente muito assim na delas. É um certo individualismo decadente, um momento de perdição. Tá todo mundo ali. Parece que o papel do Rock é se encontrar, é construir algum certo espírito de comunidade, não uma comunidade como a gente entende, mas um espírito de comunidade ali entre outros, de pessoas cuidando de outras pessoas e conseguindo tirar o melhor delas daquela situação. Não à toa que, apesar de, como você bem citou, que ele vai perder o armário, o Mickey realmente pensa nele que, como você falou, é o cara que abandona tudo. Acima de tudo, ele é o cara que vai dar a volta por cima, vai lá. Quando o Apollo vai fazer, o nosso querido, vai fazer toda a ambientação, vai fazer como fala? O convite, né, o desafio a algum lutador da comunidade para levantar. A intenção é justamente essa, levantar a comunidade. É tudo muito simbólico, como o Rock consegue transformar isso em ouro, de fato. Sim, e é legal você falar isso, cara, porque essa ideia do Apollo Creed, ela é uma ideia muito americana. Então, você está num cenário de decadência, vem o Apollo Creed tentando revigorar uma espécie de sonho americano, que é a ideia da América como a terra das oportunidades. Porque ele vai chegar num lugar decadente, um lugar que está muito pobre, vivendo muitas dificuldades, e vai dar uma chance para um cara desconhecido ter a chance de ganhar o título mundial. Então, o Creed, apesar de ser extremamente marqueteiro, né, porque o Creed, um parênteses aí nesse raciocínio, é um cara que sempre esteve ligado ao show business, né? O lance do esporte dele é o esporte, mas é também o entretenimento. Então é interessante ver como essas coisas já estão misturadas lá nos anos 70, lá no Apollo Creed. Porque para ele a luta não é só a luta é o negócio. Tanto é que ele pensa no Rock para lutar por causa do nome. Porque ele pensa no slogan, se vai ficar sonoro ou não. Apollo Creed meets the Italian Stallion. Pô, funciona, dá bom, né? Então tem isso, tem esse negócio do business, do entretenimento dentro do esporte, etc., que é muito importante. E isso também leva, fechando parênteses, a ideia também dessa americanidade, porque nós estamos aí muito perto real
na verdade, no ano, inclusive, né, do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Então, o filme se passar onde ele se passa, no ano do bicentenário da independência dos Estados Unidos, é muito forte. Sim. Então, num momento muito forte, muito importante dos Estados Unidos de modo geral, o rock capta isso muito bem, né? Ou seja, no momento de decadência, é que nós vamos comemorar esses 200 anos de independência a partir de qual memória? A partir de qual representação dessa independência? Daquela representação mais tradicional, de uma ideia do American Dream, da América, terra das oportunidades. Então, rock, você é um fracassado, você é um loser, ninguém te respeita na sua comunidade, mas na América você pode conseguir essas coisas. E é muito significativo que ele é um imigrante, ele é descendente de imigrantes do rock, né? A comunidade toda ali é meio italianada. O padre, ele fala italiano, o padre Carmine, que é um dos personagens mais legais. Melhor. Ele é maravilhoso, cara. O padre Carmine, ele é muito bom. E é um italiano também. Todo mundo ali é meio italiano. A Adrian, o sobrenome dela é Penino, Rock Balboa, né? Acho que o Mickey não. O Mickey, acho que ele é de descendência judaica, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, realmente, como você fala, é uma ideia que, se a gente quisesse interpretar e fazer falsas similaridades, assim, porque a gente pode aqui na nossa vida, o Rock Balboa é quase o Hamilton dos anos 70. Vamos dizer assim, um espírito ali de imigrantes fazendo, lutando pelo seu caminho, lutando pela sua constituição. E, de fato, eu já coloco até aqui a imagem clássica do nosso querido Apollo Creed, vestido de George Washington, cruzando o Delaware. Essa imagem, infelizmente, não poderia ser menor, mas eu não consegui achar maior no Google, infelizmente. Talvez eu consiga. Infelizmente é o máximo que eu consigo aqui. Mas tá dando pra ver. Aí a ideia está aí. Infelizmente é muito difícil pegar cena de filme. O Google não colabora em nenhum momento. Mas, de qualquer forma, tem todo o simbolismo possível. É realmente um homem negro, vestido de George Washington, que vai fazer realmente toda essa metáfora que você falou, essa consolidação, o American Dream, os imigrantes. É bem interessante pensar, é um negro lutando contra um italiano. Realmente tem todo o simbolismo possível que os Estados Unidos, como constituição de nação, representam. E a melhor situação de todas essas conforme vai chegando o fim do primeiro filme, a gente vai vendo todo o crédito que o Rock Balboa vai conseguindo em si mesmo, ele consegue provar para o Mickey que ele quer ir atrás, o Mickey faz os treinamentos maravilhosos, a clássica cena de pegar a galinha e todas as questões envolvendo isso. Então, fora a grande cena icônica do Rock subindo os degraus lá do Museu de Arte da Filadélfia. Então, assim, é tudo muito bacana, é tudo muito bem construído. E, olhando também um lado cinematográfico, te empolga, te motiva. A ideia realmente que você sai do cinema socando o ar, querendo dar o melhor de si. É quase uma experiência coaching. Você sai de lá realmente querendo dar o melhor de si, fazer um empreendimento. A gente até vai falar disso daqui a pouco nos próximos filmes, que tem toda uma ideologia por trás disso, que vai ser comprada muito bem pela franquia. Mas, de fato, o primeiro filme entrega isso muito bem. Até o momento, de fato, que nós teremos a tão sonhada luta, que muito mais do que uma luta de exibição, que era para ser um Apollo dar uma chance, o Rock aguentar 2 rounds, sei lá, alguma coisa assim, ser nocauteado, e a gente vê que o Rock aguenta. E essa talvez é a melhor coisa que vai, sem dúvida alguma, a gente vai falar lá pro Rock 6, o Rock não é o cara que bate mais forte, mas é o cara que aguenta apanhar e não cai. E não cai. Então, de fato, o primeiro filme é muito bacana, toda a composição dele. O Rock perde ele perde o primeiro... Ele perde ou ele ganha? Não, ele perde. Ele perde, de fato, né? Ele perde. Só e aí fica aquela ideia de que foi, na verdade, um empate ou quase uma vitória do Rock. Porque Sim. O Apollo, ele é meio que salvo pelo gongo, né? Mas tem um ponto interessante aí, que eu queria falar, que é a glória da derrota, cara. A glória da derrota. Eu acho isso maravilhoso no Rock. Porque quando você fala que ele perde, mas a derrota nele, ela é vitoriosa, em algum sentido. Porque ela é gloriosa. Porque o objetivo do Rock, aí que tá, ao longo do filme, nunca foi ganhar do Apollo Creed. Porque ele não tinha essa expectativa. A expectativa dele, que está inclusive no título de uma das canções de trilha sonora,
É going distance. Ou seja, ir o mais longe que eu puder. Ele não tem a expectativa da vitória. Ele tem a expectativa de dar o melhor de si contra aquele que é o melhor de todos. Sim. Então, a vitória é gloriosa exatamente porque é o mais fraco de todos, chegando longe e perdendo para o mais forte de todos. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada em relação ao Rocky Balboa, porque eu estava vendo uma série na Netflix, Maradona no México. Não sei se vocês já assistiram isso. É maravilhoso, cara. Maradona no México. Maradona, um belo dia, pouco antes de morrer, em 2018, de 2018 para 2019, ele resolve treinar um time da segunda divisão do México, o Dorados de Sinaloa. E, cara, é uma trajetória muito Rocky Balboa, porque é a glória da derrota. Então, a derrota, na hora de filmar, não se filma o vencedor, se filma o perdedor. Os repórteres não vão para entrevistar o Apollo Creed, eles vão para entrevistar o Rocky Balboa. Então é um exemplo muito interessante de que não é a vitória que interessa no final das contas. Então não é aquele filme tradicionalzão de mocinho e bandido, onde você já sabe o final e onde o cara vai ganhar fácil, etc e tal. Não é uma jornada do herói classicona. Claro que tem também a jornada do herói ali, mas tem a derrota. Mas é uma derrota linda, ela é maravilhosa. O Rocky perde, mas você não fica puto porque ele perdeu. Porque você fala, não, é isso. E é a vida de todos nós, no final das contas. Né? Nós somos derrotados muitas vezes, mas há uma glória romântica na própria derrota. Né? Isso e pensa isso, sem dúvida, e pensa no contexto. A gente acabou de falar, a decadência. O Sorrilha que falou, por exemplo, aqui que é o mesmo, é o cenário decadente, e de fato é o mesmo ano do Taxi Driver. E a gente consegue achar, de fato, muitas rimas. A ideia do trem, os tons de cores, realmente a ambientação, como a Paloma acabou de falar aqui, que ela adora, que de fato é muito legal. Até o Coringa, recentemente, ressuscita muito disso para dar uma aparência de Nova York decadente, como todas as rimas, até porque o Coringa vai se ambientar muito no Taxi Driver, no que ele coloca. Mas, de fato, é realmente uma glória de derrota, uma glória do cara que saiu da decadência e construiu ir o mais longe que ele pôde. E, de fato, assim, se eu não me engano, eu acho que eles empatam de verdade. Eu acho que fica esse empate. Se eu não me engano, fica essa situação. Mas na tem real, toda essa... o Apollo ganha. Ele ganha. Mas a imprensa começa a tratar como derrota. Sim. Tanto é que no filme 2, quando abre o filme 2, ou no final do 1, não lembro, eles estão no hospital, o Rocky está de cadeira de roda, fudido, o Apollo também fudido. Ele chega de cadeira de roda no quarto do Apollo e pergunta, você deu tudo de si? E o Apollo fala, sim, eu dei, então beleza. Então tá tudo Nossa, certo. É muito legal. E tipo, olha isso, a motivação, a determinação nos Estados Unidos decadente, você saiu com, não com o sonho de vencer, mas o sonho de continuar lá e dar o melhor de si é realmente muito significativo. Mas aí, e como você colocou, tem essa jornada de herói que não é mais o mocinho contra o bandido, não tem esse final óbvio como a gente tem, não tem o Rocky vencendo com o Apollo nocauteado. E talvez por isso, o primeiro Rocky ele tenha toda essa magnitude que dá o Oscar a ele. Passa essa mensagem, você consegue fazer um monte de interpretações, tem um monte de pequenos personagens que compõem todo aquele cenário de Filadélfia decadente, desde a Little Marie até o cara da máfia, é realmente muito legal. E aí a gente chega no Rocky 2, que aí eu acho que já sai dessa dinâmica e te empurra direto para uma briga, uma questão de ego do Apollo, toda aquela dinâmica que ele não aceita, ele não consegue conviver com aquilo. É uma noção que é a definição de... Porque aquela coisa, tanto o Rocky quanto o Apollo, assim como vários lutadores que irão aparecer durante a franquia, eles têm a essência de lutador. É a ideia que você nasceu para aquilo. É a ideia, de fato, que assim, que até depois que começa a década de 80, isso vai aumentando cada vez mais, a gente consegue ver que tem toda uma ideologia de um sentimento que acompanha até outros filmes. Que claro que vai se manifestar cada vez mais conforme a franquia avança, mas já tem aquela ideia assim, de lutadores
másculos, que, focando mais no Rock, um cara que não consegue, não tem extroversão, não consegue falar, não à toa, no Rock 2, ele vai tentar fazer as propagandas e não consegue, porque ele não consegue ler, ele não sabe ler. Isso tem um significado social muito grande. O Rock Balboa não sabe ler. Por que o cara não sabe ler? O que está acontecendo nos Estados Unidos para um cara ali não saber nem ler uma placa para falar os dizeres da propaganda? E assim, a gente tem cada vez mais que as portas são fechadas ao Rock, que conseguiu a vitória e a ascensão dele lutando contra o Apollo. Quando ele tenta pegar o bônus disso, que são as propagandas, ele não consegue. A sociedade não tolera um bruto, um cara que mal sabe ler ou mesmo articular uma palavra. E isso eu acho muito interessante porque reafirma a essência dele de lutador e mais, que ele não pertence àquele mundo. Que o Senai, não à toa, ele volta para a periferia. Ele perde o dinheiro, ele tem toda essa dinâmica, ele não se sente, ele não pertence de fato. Nada aí fica nessa ideia, né? Eu sou um lutador, eu só consigo trazer o pão para minha casa lutando. E aí vem toda aquela dinâmica que a gente conhece, da Abraham falando, não luta, você vai morrer, para com isso, a gente consegue uma coisa melhor. Aí e o melhor que você falou, da questão da proletarização, da precarização que a gente já tem, que aquela coisa, o filme é de 82, mas o Rock 2 ele passa exatamente seguinte ao Rock 1. Você falou, tem a cena dele indo no hospital com o Apollo, essa dinâmica toda. E quando ele vê que ele não consegue as propagandas, ele vê que ele não consegue nem trabalhar no... como chama, gente? Na academia do Mickey, perdão, porque tem toda a questão do orgulho, né? O Mickey fala que ele ia ser muito mal visto carregando o balde de cuspe dos lutadores. Ele vai trabalhar no açougue do Paulie. E o melhor de tudo é que não basta ele trabalhar no açougue do Paulie. Ele é demitido. E o melhor de tudo, ele é demitido. Eu nunca esqueci essa justificativa, que é muito boa. Ele fala assim, eu posso trabalhar aqui ganhando um pouco, alguma coisa assim, e o cara fala, não, porque o sindicato ia achar ruim. Então, assim, a gente já tem toda aquela esfera, sutil de fato, mas a gente pode achar alguns símbolos que já compõem o início do que vai ser a era Reagan. A ideia de um indivíduo sozinho querendo ascender socialmente, mas em frente a ele tem toda uma burocracia, organizações, aparatos legais estatais. Pô, o cara vai demitido, ele não pode nem trabalhar ali porque o sindicato não deixaria ele trabalhar. É uma coisa interessante. E a única alternativa que resta a ele é cumprir a sua essência, que é lutar. E o melhor de tudo, ele não fala que ele vai voltar a lutar porque ele tem que botar unicamente comida na mesa. Ele quer voltar a lutar porque é quem ele é. Tem toda uma carga maior que isso. Sim. Até o filme chama Rock um lutador, né? Então, ele é um lutador. Mas é um lutador não no sentido apenas literal da palavra lutador, porque é uma metáfora da vida. Rock, para mim, sempre foi uma metáfora da vida. É o lutador, mas ele simbolizando como uma alegoria de todos que lutam pela vida de forma geral, né? E ele está tentando fazer isso, tanto no ringue, quanto fora do ringue. Porque o contexto familiar dele no segundo filme muda completamente. Ele tem a esposa e ele vai ser pai, quer dizer, ele é pai já. Nesse segundo filme, ele tem que se preservar para criar uma criança, né, e para conseguir sustentar a sua família, etc. E é muito interessante ali ver como ele tem seus sonhos de consumo, que são os sonhos de consumo de um carro, que ele compra um puta carro, que depois ele vende pro Paulie, muito barato, porque ele tá fudido, ele não tem grana para pagar. Ele compra uma casa do nada, ele entra na casa e já compra. Aí o Drew fica desesperado, fala, cara, pelo amor de Deus, você não vai entrar numa casa e comprar, né? Permita-me pincelar. Ele compra o carro, ele não sabe dirigir, aí tem a linda passagem que ele bate, e segundo, como ele compra a casa, ele chega lá com a Egro, aí o cara, não, vamos lá subir, ver aqui, aí a Egro, não, a gente tem que subir para ver o segundo andar, ele fala, não, aqui eu já gosto daqui, é o hall de entrada, vamos comprar. É muito bom, mas continua aí. Além da casa, tem também a jaqueta de couro com o tigre no fundo. O tigre é sempre uma metáfora, também uma alegoria, na verdade, muito importante na série do Rock. Se você se lembrar
na cena em que ele pede ela em casamento, é no zoológico, com um tigre nevado ao fundo, tá um frio do caramba, sempre tá frio na Filadélfia, sempre nevando, sempre muito frio, nunca tá quente lá, sempre no inverno. Aliás, eu não sei como é que é o clima da Filadélfia, né? O Sorrilho pode falar isso aí pra nós. A gente vai descobrir que é tipo Rio de Janeiro. Os lugares frios pra caramba, mano. Então tem isso, né? De estar no inverno, tem o tigre quando tá pedindo em casamento, tem o tigre na jaqueta de couro que ele tem nas costas, e no filme 3 tem a música Eye of the Tiger, que ficou imortalizada no Brasil porque era a abertura das lutas de boxe da Globo, né? Isso vem do Rock Balboa, né? E o Apollo também fala para ele muito no filme 3 sobre ter os olhos do tigre. Então esse negócio do tigre tem muito a ver com essa fera, com essa besta que precisa sair da jaula. Então, isso é muito forte no rock, né? Então ele tem esses sons de consumo do carro, da casa, da roupa, porque ele quer ascender dentro dessa sociedade, né? Só que ele quer ascender por um outro meio, que é como você colocou, ele não tem condição. E ele não vai direto no frigorífico. Ele chega para pedir empregos, e tem uma cena que é muito interessante. Ele está com um terninho azul, muito anos 70, uma moda dos anos 70, 80, zoado pra caramba, pensando de hoje, claro. E aí ele tá todo bem vestido, cara. E aí ele senta na mesa com o entrevistador e fala, olha, eu queria ver se eu conseguir ganhar dinheiro sentado. Aí, porque, né, você não quer tomar porrada. Aí o cara pergunta pra ele, o entrevistador, cara, por que você não luta? Eu ouvi dizer que você é um bom lutador. Aí ele vira pro cara e fala, você já experimentou tomar 500 socos na cabeça numa noite? Então, né, é muito melhor ganhar a vida sentado, com uma caneta na mão, trabalhando no escritório, alguma coisa do tipo, do que lutar. Só que aí ele não consegue, né, porque ele não tem acesso a esses postos de trabalho que são mais qualificados, porque o rock não tem qualificação nenhuma. Então, é um proletário desqualificado num mundo que está começando a exigir muita qualificação dos seus trabalhadores. E aí ele não tem outra opção, né? Ele tem que voltar a ser o que ele é, que é a luta. Ele precisa lutar pela sua família, então, agora. Isso é que é interessante. Como o significado da luta ele se transforma ao longo do tempo. O porquê ele luta se transforma ao longo do tempo. Se no primeiro filme ele está lutando para provar para si mesmo que ele não é um nada, no segundo filme ele luta também por isso, mas ele luta pela família dele. Então já é um significado maior da luta. Porque o treino dele começa a funcionar, a Adrian passa mal, o menino nasce, ela fica em coma uns dias, um tempo lá, e ela acorda. E ela acorda, olha para ele e fala para ele, vença. E aí, meu amigo, aí começa a tocar a cena de treino, que é maravilhosa, do filme 2, que já mostra o Rock, o campeão do povo, as pessoas identificam nele isso, o Apollo sofrendo as agruras da vitória-derrota, e o Rock vivendo as alegrias da derrota-vitória que ele teve. Porque ele joga bet com os meninos na rua, a hora que ele está fazendo sua cena de treino, a criançada vem junto com ele de uma vez. Então, é o povo da Filadélfia olha para ele agora como esse é o nosso cara, esse é o nosso campeão, ele é um de nós, ele nos representa. Então, o Rock, no meio daquele cenário de decadência, ele dá também uma esperança para aquelas pessoas da Filadélfia. E ele está sempre correndo nos lugares mais populares, né? É na linha de trem, é na feira. Ele passa sempre na feira, cara. E é uma feira feira livre mesmo, assim, zona. E torcendo, o pessoal torce, interage, vai atrás, grita, vai Rock, é realmente, vote em mim, Rock Balboa 55, 150. E tem toda essa, de você falou muito bem, que assim, tem toda essa dinâmica, tem todo esse simbolismo, não, a Adrian fica em coma, você bem falou, olha tanto que é tudo isso, e ela vai lá e vence. Mas assim, vou até fazer um orgulho aqui pro Sorrilha, que é o texto que ele dá na matéria dele de História dos Estados Unidos, vai ficar muito feliz, porque eu só chegava atrasado nas aulas dele, tá, gente? E o texto do autor chama Douglas Kellner, maravilhoso esse texto, e ele tem uma dinâmica muito boa de tentar fazer uma contextualização dos filmes dessa dinâmica. E ele vai trabalhar muito mais em cima de Rambo, que não à toa é do Stallone também,
mas também analisando outros filmes como Top Gun e entre outros vários pequenos filmes também. Mas, assim, uma pequena passagem desse texto, ele analisa que, tal qual o que é um ponto comum, na verdade, entre Rocky e Rambo, nós temos, assim, o Rambo é um herói do Vietnã que retornou, foi herói de guerra, lutou lá na selva, voltou condecorado, mas quando ele tenta ter uma vida normal, ele não consegue. Mesmo esquema do Rocky, que lutou, é herói nos rings, vai ter vida normal? Não consegue. A sociedade não é pronta para esses ditos, e aí nas palavras do autor, esses símbolos másculos de que de fato eles são brucutus, brutos, pouco articulados, falam melhor com os punhos do que com as palavras. Então, assim, tem toda essa construção que o autor coloca em toda uma construção ideológica que vai sendo povoada pelas franquias que vão surgindo, pelo pensamento que está presente ali na sociedade americana da década de 80, que é justamente depois de uma derrota no Vietnã, depois de uma grande quantidade de pessoas que conheceram a decadência, e aí utilizando de fato um contexto que acontece, que é o Vietnã, um monte de soldados voltam e não sabem o que fazer da vida. Então, assim, a gente tem toda essa ideia que você só consegue, de fato, ter um sucesso não fazendo as escolhas que melhor seriam, vamos dizer assim, mas sim retornando a quem você é. O Rocky se volta a ser o tigre, a besta, ele retorna. O Rambo, aí vamos ter Rambo 2, Rambo 3, ele vai lá e começa a matar todo mundo de novo. Ele sai daquele cara triste que mal consegue chorar e volta a ser o herói guerrilheiro que vai destruir o Vietnã, como se os Estados Unidos tivesse vencido a guerra do Vietnã. Então é muito interessante como é esse construto, um construto ideológico que as pessoas só conseguem ter esse sucesso voltando à essência delas, máscula. E não à toa, assim, a gente pode falar muita coisa do Rocky, analisando propriamente. A gente pode falar do romance dele com a Adrian, mas convenhamos que não é um romance muito bem construído. Não se tem um desenvolvimento ou uma tensão muito maior do que a gente poderia ver em outros filmes. Dá para argumentar que, de fato, é um filme de ação, um filme de boxe, o romance não deveria ter grande espaço, mas, querendo ou não, faz parte do roteiro. A ideia é justamente que a gente tem que ver é o lutador, é o indivíduo indo contra todas as dificuldades e fazendo o que for lhe melhor. E isso, se não me engano, e a gente pode até falar que no Rock 3, no Rock 4, no Rock 5 e no Rock 6, sempre voltando, a essência lutadora, indivíduo lutando contra alguma coisa, ele só consegue fazer as coisas acalmarem ou ficarem bem, ele voltando a ser esse ideal másculo, voltando a ser esse ideal lutador. A gente não pega o Rock e tem vontade de ler um livro, a gente vê o Rock e tem vontade de dar porrada. Então, assim, isso vai ter tanto filme de ação na década de 80, que, como eu falei, de Rambo, Top Gun, tem Amanhecer Violento, tem Platoon, Os Bravos do Pelotão, Nascido em 4 de Julho, uma grande quantidade de filmes que continuam esses estereótipos que a gente vê tanto, e que o Rock dá para servir como exemplo. Aí. Por favor. Um adendo aí, que apesar do Rock ser um brucutu, mas ele é um brucutu afetuoso. Ele não é um brucutu tipo Ivan Drago. Sim. Ivan Drago é um brucutu no sentido mais brucutu da palavra. Mas o Rock ele é afetuoso. Ele tem um lado muito carinhoso. Ele tem um lado romântico, inclusive. Sim. Não sei se você lembra no filme 2, mas ele compra presente de casamento para Adrian antes do aniversário de casamento. Sim. E é um bolinho onde eles estão lutando no topo do bolo. Então ele é um cara afetivo, muito ligado à família. Sim. Então ele é um brucutu? Sim. Ele é o cara que vence pela pancada? Sim. Mas ele não é um cara violento. Ele não é violento assim com todo mundo ao seu redor. Claro, ele tem as brigas de bar, ele tem... Ele quebra polegares. Tem o seu passado pregresso de cobrador de dívidas, mas com a sua família, com quem está no entorno dele, com a comunidade, inclusive, ele é um cara afetuoso. Então, ele é um brucutu, mas tem uma parte afetiva muito bonita dentro do Rock. E a Adrian ressalta isso o tempo todo. No filme 5, tem uma cena, já adiantando, que ela é linda nesse sentido. Quando o Tommy Gunn está indo embora de carro, um puta carrão, ela fala: você nunca ganhou porque você é o mais forte. Você sempre derrotou seus adversários com seu coração.
Então ele não é esse brutamontes total. Ele é, porque ele é um cara embrutecido pela vida. Mas ele tem uma dimensão afetiva muito interessante, o Rock, que é um coração muito grande e punhos de aço. E um maxilar inquebrantável, que consegue aguentar todas as pancadas. Perfeito. Não, e eu até insiro esse seu comentário, porque acho que a gente até coloca ainda nessa interpretação desse próprio autor, porque assim, até que o Sorrilha coloca aqui como pergunta, se essa questão de ele não conseguir vencer pelo intelecto não tem a ver com o ideal neoconservador da vitória pelo esporte ou pelo exército. E de fato, por exemplo, essa ideia que o Douglas Kellner vai trabalhar, o Rock não é o Rambo. Até porque o Rock veio antes, o Rambo, se eu não me engano, o primeiro filme é de 85, mas o Rock, ele tem essa ideia de você ter essa liberação da raiva num meio ainda social aceito, que é o boxe. Você ainda tem toda essa carga de violência que seria civilizada. Essa ideia, de fato, de que essa essência máscula e viril, ela poderia se manifestar também pelo esporte e, principalmente, levando em conta que a década de 70 deixou um monte de cidadãos nessa sociedade decadente, como o Rock que não sabe ler, imagina a grande quantidade de pessoas que não conseguia também terminar o ensino ou ia acabar indo para o exército para ter algum tipo de ascensão social. A gente tem ali o Rock como exemplo de um cara que consegue subir através do esporte, que é uma coisa que a gente vê em tantas sociedades, que o esporte é sempre uma das melhores... Rambo de 82, obrigado, Sorrilha. Que tem toda essa dinâmica boa de que o esporte, em muitas sociedades, ele é a melhor ferramenta de ascensão social de tantas pessoas. E fazendo paralelo com o Rambo não. O Rambo, ele tá ali para fazer, de fato, toda a fúria do exército para dar tiro, e, de fato, é muito mais descontrolado do que o Rock é. Você bem falou, Marcos, o Rock ainda tem, ainda mais por essas categorias de família, de comunidade, ele tem o seu coração, ele dá presentes, ele se importa. O Rambo é aquela figura assim que realmente ele vê, ninguém se importa comigo, a família dele nos filmes de Rambo é completamente destroçada também, então é mais sem limites. O Rock não, ele tem ainda esse pilarzinho ainda um pouco menos sanguinolento, vamos dizer assim. Sim, isso me lembra um outro personagem, cara, que eu assisti Cobra Kai recentemente, que é o sensei do Johnny Lawrence, que é o John Kreese, que ele é também um ex-combatente do Vietnã. Então, acho que esses dois personagens, o Rambo eu vi muito pouco, e vi quando eu era jovem, lembro muito mal. Mas tem essa ideia de lidar muito mal com a guerra, com o fim da guerra, de um sentimento de que se você não está na guerra, a guerra está em você e você precisa buscar uma outra guerra para você lutar. Então, a concepção do John Kreese de karatê é um karatê para a guerra, né? De que aí sim, eu acho que isso tem muito a ver com o neoconservadorismo, dessa expectativa de que o exército precisa estar sempre atento, de que você precisa estar sempre olhando a segurança para os seus lados, porque os inimigos estão sempre à espreita de você, no final das contas. Então, acho que o John Kreese é isso, né? Ele é esse destempero emocional até, da volta desses caras da guerra e ainda da necessidade de se manter em estado de alerta e se lançar ainda como o grande xerife do mundo, entre aspas, nesse momento. Então, acho que o Cobra Kai tem a ver com isso. E o Sr. Miyagi, por outro lado, é o contrário, porque o Sr. Miyagi também é um ex-combatente de guerra. Isso é muito interessante. Tem 2 senseis no Karate Kid que são ex-combatentes de guerra, só que com vivências no pós-guerra muito diferentes, né? Valeria uma live aí depois sobre Karate Kid e Cobra Kai. Sem dúvida alguma. Enfim, só esse parênteses aí. E a gente até pincela mais que a gente falou muito desses ideais individualistas que o neoconservadorismo vai empregar muito, mas é bom a gente falar também, contextualizando, que assim, vamos falar que a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente na década de 50, entre 50 e 70, a gente vai ter todo um ideário de grande sociedade americana. É uma ideia realmente de um Estado mais atuante, buscando aqueles ideais de bem-estar social que a gente tanto conhece. É uma dinâmica diferente do que os Estados Unidos já tinha se construído. Era um momento que, desde a década de 30, os Estados Unidos já tinha expandido muito a questão do Estado atuando, provendo socialmente para diminuir desigualdades, diminuir disparidades, enfim. E com todos os eventos que vão acontecendo, desde Guerra do Vietnã, explosão da contracultura, crise econômica da década de 70, a gente vai vendo cada vez mais um desmonte, vamos dizer assim, até no imaginário social das pessoas, que
que é o que vai possibilitar todo esse ideário neoconservador que vai acontecendo, que começa já na década de 70, vai conquistar o poder na década de 80 com o Reagan, e justamente essa ideia de não mais uma grande sociedade com o Estado sendo o administrador, o regulador das relações sociais para buscar uma positividade social, vamos dizer assim, mas sim a supremacia do indivíduo. O indivíduo que seria o fator primordial de fazer a sociedade ser o que é os Estados Unidos. É o indivíduo lutando para colocar o pão na mesa, para melhorar o seu país. E, claro, em todo aquele momento de Guerra Fria, que estava aumentando, que a gente tem toda essa dinâmica de um confronto mais direto entre União Soviética e Estados Unidos. Claro, assim, não direto entre guerra em si, mas sim um confronto político muito mais encorajado, com o que o Reagan vai fazendo cada vez mais ataques em cima do Gorbachev e essas questões, fazendo toda uma diferença, né, um antagonismo do antigo do predecessor dele, que era o Jimmy Carter, que era um democrata, que foi muito mais, que fazia uma dissuasão muito maior. Então, assim, nos anos 80 a gente está vendo isso, indivíduo, misturado também toda uma noção de Guerra Fria, e Estados Unidos tem que ser a polícia do mundo, nós temos que estar lá garantindo a liberdade mundial, porque se a gente não faz isso, a União Soviética pega. Exatamente. E isso vai ficar muito evidente no filme 4, né? Mas vamos dar uma pincelada no 3 antes que a gente vá no 4. O 3 eu acho um dos mais, assim, tipo... Não vou dizer piores, porque eu gosto de todos, né? Mas, assim, é um dos menos melhores, abusando aí da língua portuguesa totalmente. Mas tem a ver com esse negócio do brucutu e da masculinidade que você estava falando. Porque eu acho que é muito interessante esse filme 3, os sentidos dessa masculinidade, dessa brutalidade. Porque você tem um Rock que aí sim ganhou dinheiro, que ele está vivendo uma vida boa, ele tem uma boa casa, ele está sempre de terno e gravata, a vida dele está muito legal, cara, no filme 3, né? E agora ele é o show business, né? Aquilo que tinha rolado com o Apollo, agora está rolando com o Rock. Ele é um personagem popular, ele vai a programas de TV, tem de tudo do Rock Balboa, né? E ele está vencendo as lutas fáceis, ele defende o cinturão fácil, até que chega um outro brucutu, que é o Clubber Lang, que aparentemente tem o mesmo background do Rock, de vir de um lugar periférico, um cara fudido, querendo também uma chance. Assim como o Apollo deu essa chance para o Rock, o Clubber Lang quer a chance aqui. E o Mick tem uma frase nesse filme que é sensacional. Que o Mick fala para ele, cara, não faz essa luta, não vai dar, não vai rolar. E ele fala, aconteceu com você a pior coisa que poderia acontecer com um lutador. Você se tornou civilizado. Você se tornou civilizado. Ou seja, aquele homem brutalizado, que estava com o Eye of the Tiger, ele se perde no meio do consumo, no meio do luxo, da boa vida. Então o filme 3, ele é diferente do 1 e do 2 nesse sentido. Porque é um Rock que se distancia das suas origens e que está vivendo uma vida que não é a dele. E o Clubber Lang está lá para ser o contraponto disso. Porque ele está treinando. Ele está com o olho do tigre. O Rock não. E quem vai dar essa ideia para ele, da derrotada mesmo, que a primeira derrota para ele do Clubber Lang é a primeira derrota. Porque no 1 é uma derrota-vitória. Agora não, no 3 é uma derrota. Ele é nocauteado, o Clubber Lang? Ele é nocauteado. E não é no último round. É nocauteado fácil. Porque ele não treinou. Tudo bem que o Mick morre no vestiário. Né? E morre achando que o Rock ganhou, né? Porque ele não conta a verdade pro Mick. O Mick tá lá agonizando e ele fala, ó, tudo bem, aí o Mick morre. Cara. Não, então ali tem uma coisa também que é a morte do pai. Eu olho muito a morte do Mick como a morte do pai. O Rock, a partir de então, ele vai ter uma certa orfandade, porque o Mick é o cara que cuida dele. É o cara que dá os caminhos para ele de como fazer e até de como viver, muitas vezes. O Mick não é um técnico só no sentido esportivo, mas ele é um técnico no sentido da vida do Rock. Ele cuida do Rock num sentido muito paternal.
tanto de amor quanto também de porrada. De tipo, ó, você tá fazendo merda, filho. Se liga aí no que você tá fazendo da sua vida que vai dar ruim. Então ele cuida, ele é um manager, no sentido literal da palavra manager, de manejar coisas, assim. Então isso é muito interessante no Mickey, essa figura que ele perde. E aí ele acha uma outra figura nesse sentido, que é o Apollo, que vai ensinar o Rock a lidar com uma derrota. Porque o Apollo teve as suas derrotas e sente também que ele está distante desse mundo, porque a pira do Apollo Creed é treinar o Rock para lutar com ele de novo, né? Ele tem essa pira, essa loucura, porque ele é um lutador, e ele fala isso o tempo todo, você é um lutador, você não é outra coisa, você pode estar rico, você pode estar andando de terno, de super carros, mas você é um lutador, cara. Você precisa voltar às suas origens. E é interessante onde ele leva o Rock para treinar nesse filme 3 aí, que é no lugar onde o Apollo treinava quando ele também era fudido, que é numa periferia que eu não lembro de onde que é. Também agora. Não lembro. Eu não lembro. Se alguém souber aí, me fala. Eu não lembro. Acho que é Chicago, se eu não me engano. Internautas, procurem aí pra gente. Pois é. Acho que é Chicago, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí ele vai na periferia treinar para voltar a ter o olho do tigre, cara. E o Paul, ele é super racista, inclusive, diga-se de passagem. Nesse filme, certeza. O Paul é ultra racista, cara. É terrível. Esse personagem. Né, acho que a gente também faltou só também a gente dar uma pincelada, lembrando assim, no final do Rock 2, né, voltando lá que acontece, o Rock vence o Apollo, mas eles ficam amiguinhos, né, eles viram best friends. No Rock 3, mais best friends ainda, como você bem disse. Mickey morre, viram irmãozinhos de correr na praia junto, aquela cena antagônica de aquele shortinho da década de 80 que nunca mais fizeram, mas assim, e de fato, cada vez mais volta esse recrudescimento e essa ideia de tem que voltar para a origem. O conservadorismo envolve muito essa ideia, né? De você ter um sentido que perpassa os seres humanos, uma certa ordem que os indivíduos deveriam seguir. E não à toa, em tempos neoconservadores, você não vai ter necessariamente um elogio para o consumo. A ideologia não se trata necessariamente disso, mas sim de você reafirmar o indivíduo e reafirmar ele em condição, num sentido conservador, claro, desse indivíduo em estar junto a essa ordem que organiza a sociedade da melhor maneira. Segundo, claro, os vários teóricos conservadores e neoconservadores que a gente vai ter. Então, de fato, tem que analisar essas questões, ver como o Clubber Lang mostra essa questão de você voltar a essa essência de quem você é um lutador, e querendo ou não, o Rock segue esse conselho. Ele não volta fazendo essa luta de uma maneira civilizada. Ele luta sendo lutador, quem ele é. Então, e aquele gosto que a gente tem vendo o Rock descer porrada no Clubber Lang. E é muito isso, né? Por isso que acho que a gente não gosta tanto do Rock 3, porque o Clubber Lang ele tem essa parada da essência, mas ele é um vilão. Ele realmente, a gente sabe que o Rock é o mocinho e o Clubber Lang é o bandido. Então, perde um pouco dessa complexidade. Porque o Apollo não. O Apollo, assim, ele tem um monte de questões, ele é complexo. Tem essa questão que, assim, o Apollo, ele é de o Rock 3 trabalha isso. Ele é da periferia, como você disse. E ele tem muito medo de perder isso. Porque ele sabe que o Apollo tem muito essa ideia de quem ele é aquilo que ele fez. É a luta, é o show business, é o império que ele construiu. E ele sempre morreu de medo, porque quando o Rock vence, ele pensa, então quem eu sou? E ele nunca consegue satisfatoriamente responder essa questão. Não à toa, a gente tem Rock 4. Vamos pro Rock 4, Marcos. Só mais uma coisa antes do Rock 3, que eu acho que é uma continuidade importante nesse que você falou dos vilões, que existe uma barbarização dos adversários do Rock. Barbarização no sentido muito literal da palavra, daquele que não fala direito, daquele que balbucia. Se a gente olhar esses dois lutadores, o Clubber Lang e o Ivan Drago, eles não falam direito. O Ivan Drago quase não fala, e quando ele fala é uma frase tipo I must break you, alguma coisa nesse sentido assim. O Clubber Lang, ele fala, mas ele só fala a mesma coisa. Eu vou te bater, eu vou acabar com você, eu vou te matar, eu não sei o quê. Ele tá sempre com raiva, cara. Ele tá sempre com ódio no coração, assim. Ele sim é o brucutu, cara. Porque ele não consegue articular uma frase, mano. Ele tá só... Mesmo quando ele tá ganhando, ele tá com ódio. Sim. Então, acho que rola essa barbarização aí dos personagens do Rock.
que começa a ficar mais maniqueísta Sim. nesses Nossa. dois filmes, né? Uhum. O quinto já distou um pouco, mas os dois ficam maniqueístas. Enfim. Não, isso claro. Não, mas você bem falou do Rock Christie, essa dinâmica de balbuciar, de quem é o Clubber Lang, vou bater em você, vou bater em você. E, tipo, o Clubber Lang é como, sei lá, se fosse o Rock enfrentando o Rambo. É o Stallone, é essa ideia. Sim. É o brucutu máximo. E é bom que a gente vê que o Rock, ele serve como aquele personagem que a gente vê que o Rock tem limite. Que o Rock, ele nunca é lutador que nem o Clubber Lang. Ele não é um cara, que nem você falou, ele não é um cara simplesmente violento. Ele é o cara que ele tem o tigre, ele tem a besta, mas ele também tem com quem se importa. E isso é muito legal, que esse caráter amoroso dos Balboa, vamos dizer assim, é muito bem, eu acho, não é bem construído em termos de roteiro, mas é legal. É uma característica interessante, dá um componente muito mais humano aos lutadores, é muito bonito, de certa maneira. E só antes da gente seguir, é uma pergunta que o Gustavo fez pra gente, se a gente já viu o filme Touro Indomável. Você já viu? Não, nunca vi, não. Infelizmente, eu também não. É o do Scorsese, é o De Niro, o boxeador. É como se o Rock Balboa fosse um pouquinho mais... tivesse mais senso cinematográfico, vamos dizer assim. Mas, assim, se vocês quiserem falar dessa comparação com o Touro Indomável e o Rock, vai ser muito interessante a gente ler aqui. Pode escrever se tiver algum paralelo interessante. Mas, dito isso, também falando, quem quiser fazer pergunta, mais comentários, a gente está lendo aqui, mandem vais. O Ricardo aqui falou uma questão que você tinha falado para mim, Marcos, que é ninguém destaca a questão da luta racial. Quer falar um pouquinho? Falei. Sim. Falei, cara. As pessoas veem isso. Porque tem a ver com essa questão racial. Tem. Porque os lutadores, eles são brancos e negros. Né? O Apollo Creed é negro, o Rock Balboa luta com ele nesse sentido. Então tem uma questão racial aí muito forte dentro do rock, né? Desses lutadores que vêm da periferia, desses lutadores negros que também estão tentando ascender socialmente por meio do esporte. Então, o rock ele está sempre lidando com esses excluídos dos Estados Unidos, que é o imigrante, que é o rock, e que são as comunidades negras também dos Estados Unidos, né? Então, acho que tem sim essa questão racial muito forte aí dentro dos Estados Unidos. O Apollo representa isso muito bem, e no final, isso me parece que rola uma conciliação entre eles, porque não é uma luta do negro contra o branco. Então, não é uma questão racial discutida no sentido de uma oposição, mas no sentido de uma tentativa de conciliação entre esses dois universos, entre o universo do Rock Balboa, italiano, branco, com o universo do Apollo Creed, que é o universo das comunidades negras dos Estados Unidos. Então, tanto é que tem uma foto que eu falei para o Forno, que é uma das imagens mais importantes do Rock 4, que é o Rock sendo levantado com a bandeira dos Estados Unidos envolvida nele, e está o Paulie e o Duke, que é o treinador. Oi? Não seja por isso, eu coloco ela agora. Põe aí para nós, por favor. Caraca, pera, Rock na bandeira, aqui. Eu tinha separado essa imagem aqui, aqui, deixa eu pôr aqui. Aí, vamos pôr ela aqui, que ela realmente é muito visual, uma semiótica muito bacana. Cadê? Peraí. Aí. Conseguindo ver? Não, agora apareceu. Apareceu. É essa mesmo, então é o sentido de conciliação. Então tem a questão racial, mas ela não é discutida nos termos que colocaram aqui no chat, ela é discutida em outros termos. Ela é discutida muito mais nos termos de uma conciliação, como se ele negasse, inclusive, talvez, a existência dessa questão racial. Então, para mim, pelo menos, eu não li nada sobre isso, efetivamente, mas é uma impressão, então não é algo assim que eu falo, nossa, estou batendo um martelo sobre isso, é mais um palpite mesmo, que isso não é uma discussão sobre a questão racial, mas é uma tentativa de amenizar, botar panos quentes em cima dessa questão racial. Porque a ideia de todo mundo conciliado em torno da América. Saca? Eu penso muito nesse sentido. Nós todos somos a América, não interessa se nós somos brancos ou negros, o sonho americano está disponível para todo mundo. Está disponível para o imigrante, para o judeu, para o negro.
Então, acho que tem muito a ver com isso. Não, e até assim, dá para falar uma coisa interessante, que você mesmo citou, e eu até vou te dar a deixa aqui, mas é o seguinte, que a percepção que a gente tem do Rock, o lutador, como esse ideário do cara da periferia, é muito contrastante com o Apollo ricão. E a gente parte disso pensando como branco. Porque assim, que nem você já falou do Todo Mundo Odeia o Chris, que é a visão que, imagina um negro assistindo Rock no cinema e vendo, de fato, o Apollo, um personagem negro, que conseguiu sair da periferia, ascendeu socialmente, é respeitado, o defensor do cinturão da época dele, o maior lutador da Terra. Então, assim, é que nem você falou, eu deixo até você falar o que o Chris fala, porque ele gosta tanto. Uhum. É que é uma cena do Todo Mundo Odeia o Chris, porque o Chris gosta muito de rock, tem várias referências, inclusive, a vários filmes, né? Rock, Poderoso Chefão e tal, que ele curte muito. E ele fala que o Julius, na série, ele fala que o Julius gostava do Rock porque era um cara negro dando porrada num cara branco. Isso, claro, o Rock 1. Então o Julius viu esse filme de um jeito. Então, quer dizer, a recepção do filme, ela também varia, né? Só que aí a gente já entra em um outro debate, né? Que é o que o Rock está propondo, o que o Stallone está propondo, que é essa conciliação patriótica americana, do sonho disponível para todo mundo igualmente, basta você querer, basta o indivíduo ter o olho do tigre e conseguir fazer o que ele quer, e essa percepção que se tem do Julius, ali no Todo Mundo Odeia o Chris, né? Então, muito interessante essa questão que é o Ricardo, né, que colocou aí. Então, valeu demais, cara, uma questão muito boa mesmo, muito interessante. Valeu mesmo. E agora acho que a gente já pode, a gente já estamos até com 1 hora de live já, vamos fazer só mais uma meia horinha, mas acho que a gente, querendo ou não, a gente vai se dedicar muito agora pro Rock 4, que é facilmente, é discutível, mas para mim é o melhor filme do Rock, pela trilha sonora, é o filme assim, mais simplão, é uma pura guerra ideológica, é binário pra caramba, tem todos os signos possíveis, binários, mas é muito legal, você vê aquilo, tem todo aquele esquema, Apollo morrendo, Rock indo lutar na União Soviética. A gente aqui, como membro do Ocidente, é bater palma. Numa construção toda capitalista, numa ordem estadunidense que a gente conhece. O que você fala de Rock 4, Marcos? Cara, eu queria começar com uma frase do Choque de Cultura. Uma frase de Renan, no Choque de Cultura. Que ele diz que Apollo Creed morreu durante um show do James Brown. Maravilhoso isso. Não, por favor, deixa eu até colocar. Porque eu gosto muito desse filme, do binarismo desse filme, porque até a iluminação dele é binária. Até a iluminação. Porque, por exemplo, tem uma questão tecnológica muito forte. O Rock dá um robô de presente pro Paul para fazer companhia para ele, porque ele é aquele tiozão doido solitário. E ele se apaixona pelo robô, é terrível aquilo. Então a tecnologia ali é muito forte nos Estados Unidos. Até a empregada doméstica do Rock, ela tá com o Walkman ouvindo música, tem telefone, tem de tudo. Então, quer dizer, a América é um lugar maravilhoso da tecnologia. Todas as cenas de fora, tá um solzão maravilhoso. É a única vez que não tá frio na Filadélfia, tá um solzão de verão, é no Rock 4, cara, que não tem frio. Bem apontado. É sol o tempo todo, que é verão, meu amigo. O Apollo Creed na piscina com os cachorros, é maravilhoso. A América é linda, né? E aí tem essa iluminação e essa questão da tecnologia. Quando vai para a União Soviética, tem a questão da tecnologia. Só que é tudo escuro, cara. Os laboratórios onde o Ivan Drago está sendo bombado lá, como uma espécie de Frankenstein, de monstro que é criado pela ciência e depois perde o controle do bicho, é isso, sabe? É um lugar escuro, parece sempre muito apertado, meio fedorento. Então tá tudo meio ali na obscuridade da coisa, numa penumbra. Então é uma oposição muito forte, cara. O tempo inteiro essa oposição está sendo construída, né? E a luta Drago versus Creed é essa luta que é o show do James Brown, né? Ele canta Living in America, falando das super highways, coast to coast, easy to get anywhere, dá pra chegar fácil em todos os lugares. Aí ele fala Dallas, não sei o que lá, vai indo. Super show business, Apollo, cartolinha do tio Sam, falando It's showtime.
é hora do show, meus amigos. E o Drago besta lá, tentando entender o que estava acontecendo, né? Que é tipo o cara da União Soviética, que não conhece nada de tecnologia, não conhece as benesses do capitalismo, e ele é jogado naquele show e fica tipo, onde que eu tô? Onde que eu tô? E aí acontece a tragédia, né? O Apollo volta para si, né? Para sua identidade lutadora, mas acaba morrendo no meio desse processo, né? Que aí não é a morte do Apollo, é a morte da América. O Apollo ali não é mais um indivíduo Apollo Creed. É também, claro, mas é um indivíduo associado com a América. A América foi ferida de morte pelos soviéticos. Nós precisamos nos vingar. Então o Rock não quer vingar o Apollo apenas, né? O Rock quer vingar a América, porque o perigo soviético ainda existe. Então, embora o filme seja de 85... Sua conexão. Estamos perdendo o Marcos. Marcos, cortou a última parte. Eu perdi você no... Aí. Voltei? Continua. Voltou. Onde eu parei agora, eu não sei. Cara, você tava falando dessa questão do... Caraca. Não, sim, tipo, a última coisa que você ouviu que eu falei aí, pra eu pegar de lá. Não, esse é o problema. Agora eu perdi a atenção. Peraí, volta o raciocínio pós... Eu volto. Eu tava falando do Rock, que quando ele vai lutar com o Ivan Drago, não é só vingando o Apollo, mas é vingando também a América, né? Num momento que é 85, em que a Guerra Fria estava para acabar, já estava nos finalmente da Guerra Fria. Mas a ideologia neoconservadora, como você já apontou muito bem, ela ainda está lançando porrada no meio dessa Guerra Fria, né? Os Estados Unidos ainda estão nesse final fazendo um relançamento nesse finalzinho aí da Guerra Fria, né? Se nos governos anteriores a gente teve um esfriamento da Guerra Fria, nos anos 80 a gente tem esse reaquecimento dessa Guerra Fria e o cinema está muito aí dentro dessa perspectiva, né? E aí é Rock não lutar na União Soviética, frio, um frio de congelar, no Natal, no dia do nascimento de Jesus Cristo, você vai lutar na União Soviética, cara. Então é um negócio... Não, antes de a gente já antes só da gente aí de avançar, é bem interessante a gente falar assim da conexão de por que Apolo seria tão patriota, né? Porque assim, é aquela questão, eu acho que fica muito claro que ele sempre defende essa ideia de americanidade, que eu imagino que o Apolo pense que aquele sistema possibilitou ele ascender socialmente. No Rock 4, o Apolo dá umas cutucadas assim, falando, lá é todo mundo igual, aqui a gente consegue lutar e seguir em frente e melhorar. E assim, é bem interessante como é que essas questões trabalham, porque, por exemplo, o Julius, o pai do Chris, todo mundo odeia o Chris, ele defende o Reagan. Tem episódios que o Julius, ele... Acho que eu perdi o Marcos novamente. Marcos, aí não, tô aqui. Então, essa questão, o Julius, ele é republicano. O Julius, ele defende o Reagan, ele fala bem, porque é aquela questão também, o Julius defende muito essa ética do trabalho, ele não tá nem aí de trabalhar em 3 empregos, ele tá lá em 2, né, perdão. Ele tá lá trabalhando em 2 empregos, ele quer levar o pão pra casa dele, fazer a família ascender socialmente, e a gente pode ver uma ascensão social na família do Chris, do primeiro episódio que ele chega em Bed-Stuy até o fim, tá todo mundo trabalhando. Enfim, é uma ética também conservadora, você parar a pensar. O indivíduo lá, chegando atrás do seu trabalho, o Julius detesta sindicatos, ele fica incomodado porque quando o sindicato fez prévia, tem um episódio sobre isso, ele fica bravo porque o sindicato está tirando um dia de trabalho dele. Enfim, tem essas referências assim que a gente consegue apontar. E assim, o Apolo, de fato, vai lá, misturando também essas questões, americanidade com a essência de lutador, enfrenta o nosso Frankenstein Drago. O Drago mata ele. Ele manda e aquela questão, olha toda a construção. O Drago é uma das poucas frases que ele fala. Ele diz: se morrer, morreu. É toda a frieza de um soviético que seria plantada em cima de uma ideologia americana, vamos dizer assim. E tá ali. É como se fosse Pearl Harbor, é como se fosse antes, né, dos atentados. É o atentado ali, mataram o Apolo. E tem uma coisa interessante nessa cena, que é o modo como ela é composta. O Rock tá com uma camisa da Hugo Boss, branca. Sim. O Rock raramente usa branco. Em momento algum ele usa branco.
Naquele dia ele está usando branco. Porque aí o sangue da toalha contrasta com a roupa branca do Rock. E quando ele entra no ringue para pegar o Apollo, é uma cena quase barroca. É praticamente, é sério, se você pegar os quadros de sofrimento, exatamente, cara. Se você pegar os quadros de sofrimento barroco, é muito parecido. O Apollo lá estiradão no colo do Rock morto. É tipo a morte dramática de alguém. O Rock de branco, a toalha ensanguentada, e o Drago filmado de baixo para cima, dá aquela impressão dele gigantão, e aí ele fala aquela frase, né? If he dies, né? Tipo, caguei, esse cara morrer, não tô nem aí, né? Inclusive, Renan, no Choque de Cultura, não, o Julinho da Van fala que o Apollo não morreu na porrada, ele morreu na queda. Ele tinha que ter colocado a mão. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, e é bem essa dinâmica. E você vai lá, e assim, mais símbolos visuais, você falou, por exemplo, ele vai lá para a União Soviética, tem toda essa representação, Ivan Drago, máquinas, tecnologia, enquanto a ideologia neoconservadora, ela volta muito a essa ideia também de natureza. O Rambo é o cara que vai para o Vietnã, pega só o facão e fica no meio da mata. O Rock é o cara que corre atrás de galinha. Ele nunca faz aquele treino intensivo, com máquina bonita, treinamento, atenção, não. Ele no Rock 4 sobe montanha. Ele corta a árvore, é o cara que realmente está ali. É toda aquela questão natural. O conservador se vê muito junto às ordens, né? Então a natureza também compõe essa dinâmica. E o Rock é um exemplo sensacional da Maria Lígia Prado, que está naquele livro, deve estar aqui em algum lugar, mas não vou achar fácil. Que é Você vai sortear Latina... ele? Não vou, não. Eu só tenho esse. Eu gosto muito dele. Eu até postei no meu Instagram uma resenha sobre ele, que é a América Latina no século XIX. Apesar de ser América Latina, ela tem um capítulo nesse livro que fala de como se encara a natureza na América Latina do século XIX e nos Estados Unidos. Aí ela vai falar da Argentina, especificamente, e vai falar dos Estados Unidos também, da escola do Rio Hudson, que é uma escola artística de pintura, principalmente, que se desenvolveu no século XIX nos Estados Unidos. Tem muito a ver com o Destino Manifesto, a expansão dos Estados Unidos pelo Oeste no século XIX, etc. E ela coloca ali uma natureza exuberante, sempre exuberante, a ser conquistada pelo homem. Então isso é algo muito tradicional da cultura americana. A ideia de que nós precisamos desbravar essa natureza e conquistar também, domar essa natureza em relação a nós mesmos. Enquanto na Argentina, o deserto, o sertão, o lugar distante, o interior era a barbárie. Para os Estados Unidos era conquistar isso e dominar esse território. Então acho muito massa essa reflexão da Maria Lígia, tem muito a ver com isso, que é esse rock dominando o território da União Soviética, né? Ele não está dominando só o Ivan Drago, ele está dominando o espaço, está conquistando o território. Então, enquanto o Drago está lá na máquina, batendo naquela esteira, subindo, é muito legal essa cena. Porque ele tem uma esteira que ela inclina, né? E ele vai sofrendo. E o Rock está subindo uma montanha que é gigantesca, né? E aí a tomada é aérea, o Rock fica tipo pequenininho, e ele grita no final, Drago, né? Tipo, ó, conquistei, cheguei ao topo, agora você tá fudido. Ele treina com carroça, subindo pedra. É muito louco, cara, esse treinamento. Né? Ele fica afastado, né? Ele fica naquela choupana lá que não tem ninguém, não tem telefone, não tem televisão. Aí chega a Adrian e fica todo mundo lá naquele cantinho lendo e só treinando, né? Foco total. E assim, você bem falou, é uma conquista da União Soviética. E tão bem representada que quem vai bater palminha pro nosso menino Rock Balboa quando ele derrota o Ivan Drago é o nosso ator Gorbachev da vida. Então tem todo esse simbolismo, é muito bem interessante. E aquela coisa, o melhor de tudo é que o Ivan Drago, ele descobre a própria individualidade durante a luta. Ele rompe, ele levanta o burocrata soviético, em qualquer lugar do mundo, naquele momento ele estaria numa gulag, ele estaria morto, alguma coisa aconteceria. Ele sai de lá ileso, tudo bem. Ele levanta o burocrata, joga ele em todos aqueles militares de Capitals, os militares mais seguram o burocrata, e ele vai lá que ele vai vencer por ele, todo esse significado. E depois, quando acaba a luta, o Rock vence
O Rock ainda faz aquele discurso de união, que quando eu vim aqui, Sim. vocês me odiavam, e agora vocês estão aqui batendo palma. E se eu posso mudar, todo mundo, e vocês podem mudar, todo mundo pode mudar. Olha que discurso de fim de Guerra Fria. O Rock encerra a Guerra Fria. O Rock vence a Guerra Fria totalmente ali. Né? Acabou. E acho legal o modo como é montado o cenário da luta na União Soviética. Toca o hino da União Soviética. Eu adoro o hino da União Soviética, é lindo, é maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu não sou comunista, mas quando eu ouço o hino da União Soviética, eu tenho vontade de ser, sabe? Zeramos o público agora depois disso, né? Brincadeira. Não, é verdade. Até olhei aqui e falei, pô, né? Mas eu acho muito louco, cara. É uma caracterização muito ditatorial da União Soviética, né? Tem aquela imagem tradicional dos rostos dos fundadores, um do lado do outro, a carne do Marx, a carne do Engels. Sim. Acho que é o Lenin, vai até o Lenin, acho que não tem Stalin. Vai até o Lenin, eu acho. Não permitem. Stalin não tá lá. E aí tem o Gorbachev lá, né? Todo o Politburo da União Soviética tá lá e tal, e esperando que o Drago, e todos muito militarizados na plateia, repare isso também. Tem uma plateia muito militarizada assistindo, né? Sim. E uma das grandes questões ali, que é traumática para a União Soviética, é quando a torcida vira de lado, cara. A torcida começa a apoiar o Rock. E aí ele começa, aí a crítica vem forte, né? Tipo, um dos burocratas fala, você é um idiota, cara. Eles estão batendo palma pro Rock, pelo amor de Deus, você é um merda, o que você está fazendo? Né? Então ali é o fim da Guerra Fria, né? Então o Rock encerra essa Guerra Fria com esse discurso, né? Tipo, se eu posso mudar, vocês podem mudar também. Ele saiu da União Soviética lá, ele passou em Berlim, deu um soco no muro, caiu o muro logo depois da luta. É verdade. É muito bonito, é muito bonito. Mas assim, Marcos, acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Acho que a gente não precisa chegar no Creed 1 e 2, a gente pode encerrar. A gente pode, assim, passar batido o Rock 5, que não tem muita coisa. É mais uma questão de. Mano. Tem sim, é bonito. Se a gente conciliar. É bonito. Se a gente conciliar o 5 e o 6 aqui pra gente fazer um encerramento de Rock Balboa indo calmando, acho que a gente já pode fazer um encerramento bonito. Sim, a gente pode fazer uma segunda live do Creed. Por favor, por favor. A gente faz uma segunda live aí. Então, beleza. No 5, cara, é o pior filme da série, é verdade. Acho que todo fã de rock concorda com isso, ou quase todos, isso é quase uma unanimidade entre os fãs de rock. Mas ainda assim, eu acho que tem uma beleza ali, de que é um outro rock jamais existirá. Porque o Tommy Gunn poderia ter sido o Rock. E o Rock poderia ter sido o Mickey do Tommy Gunn. E ele tentou ser isso. Então ali você tem um Rock com muita dificuldade de lidar com o envelhecimento. Um Rock com muita dificuldade de lidar com o tempo. Porque o seu tempo passou. E como muitos atletas sofrem, inclusive, isso leva a graves problemas, tipo, inclusive abuso de drogas. O Casagrande fala muito disso, inclusive. Tipo, depois que parou de jogar, ele afundou na cocaína, porque não tem mais a adrenalina do jogo, do esporte, né? O Rock tá nessa. Claro que ele não vai abusar das drogas, mas ele vê no Tommy Gunn o renascimento. A possibilidade de renascer num momento mais crítico da vida dele, né? Ele perdeu tudo. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ele voltou a morar na periferia, ele voltou para estaca zero, cara. Só que ele se redescobre também ali, né? Quando ele luta com o Tommy Gunn, ele está lutando meio que com o espelho deformado dele, no final das contas. Que é um cara que tem a mesma história dele, só que não tem o mesmo coração dele. Não tem a mesma dignidade dele, sabe? E que não soube ser cuidado, como o Rock foi cuidado pela Adrian, pelo Mick. E o Mick está ali como uma grande presença. E isso eu acho que é um tom que o Rock começa a ganhar do 5 para frente e entra nos Creeds. Que é a presença do passado. Isso, para mim, é magistral no Rock. O passado ele não é uma ausência. O passado é uma presença ali no Rock. Porque as cenas do passado, elas estão ali o tempo todo. O Mick está ali o tempo todo. Quando ele apanhou demais do Tommy Gunn, a imagem que vem para ele na cabeça é o Mick. Fala, enfrenta esse cara, porque o Mick te ama. E aí ele levanta e começa a esmurrar
O Tommy Gunn viu que tem coisa bonita no Rock 5? Não, tem. É maravilhoso. Pega o simbolismo também. Ele queria levar o Rock para lutar no ringue e o Rock se recusa. Eles vão lutar na rua, no ímpeto do Tommy Gunn. E o melhor de tudo, é o povo, mais uma vez, servindo de cenário. Apoiando o Rock, falando quebra a cara dele. Tem hora lá que tem uns caras que apanham. Acho que, se eu não me engano, no começo da luta, o Tommy Gunn bate nos populares. Nos populares. E tem um lance legal também disso, que é a questão da paternidade de novo. Porque o Rock está vivendo uma orfandade, que é a orfandade do Mick, a orfandade do Apollo, são pessoas que cuidam dele, que manejam a vida dele, e ele está voltando a sua paternidade para o lugar errado. Porque ele está tentando voltar a paternidade dele, o seu cuidado para o Tommy Gunn, e o próprio filho fica de escanteio. E aí o moleque entra em problemas muito sérios. Ele começa a flertar com a delinquência, né? Uma escola pública fodida, onde ele entra pelo buraco da cerca. Muito bom isso. Fala, a porta da escola é aqui, filhão. Se vira. E ele tem que aprender na rua a se virar. Porque o Rock mesmo tava cagando pra ele. Depois que ele se liga de voltar para as origens de novo. Então ele tá se perdendo com o Tommy Gunn, e a Adrian volta e fala, cara, você tá perdendo a gente. Você tá perdendo a sua família. E na luta com o Tommy Gunn, quando ele luta na TV, o Rock é um fantasma do Tommy Gunn. Porque quando o Tommy Gunn dá um soco, o Rock dá um soco também no saco de pancada dele em casa. Então ele tá espelhando os movimentos do Tommy Gunn, porque ele não consegue lidar com o fato de que ele parou. Né? Isso é muito forte no 6. O 6 para mim é o melhor filme, cara. O 6 para mim é maravilhoso. É o filme. É o meu segundo favorito. Pra mim é o meu favorito. Ele tem a frase clássica, a que a gente começa. Não é por causa da frase, né, cara? Mas a frase sintetiza, né? Sim. Não é o quanto você pode bater, mas o quanto você pode apanhar e seguir em frente, né? Tem o filho querendo sair da sombra dele e ele trazendo o moleque para a família. A Adrian morta e ele vai no cemitério e tem uma cadeirinha numa árvore no cemitério para conversar com ela o tempo todo. E ele tá com quase 60 anos e vai voltar a lutar com o campeão mundial. E é maravilhoso, todo mundo velho, treinando. E por que ele tá lutando? Ele fala pro Paul por que ele tá lutando. Porque ele tem angry stuff, coisas aqui dentro. Uma besta dentro dele que precisa sair. Porque ele não conseguiu lidar com aquelas coisas ainda. Né? O passado, para ele, ainda é muito doloroso. Ele faz uma volta no passado o tempo inteiro no 6. Né? Todo aniversário da Adrian, ele percorre todos os lugares onde eles foram. E o mais melancólico de tudo, e isso é melancólico demais, é porque o ringue de patinação que eles foram no primeiro filme está demolido. E ele vai num lugar demolido. Então veja como o passado é presente e ausente também, né? Ao mesmo tempo, corrigindo o que eu tinha falado antes. Ele é ausente e presente ao mesmo tempo. Isso é muito forte no Rock. E ele está lutando para se sentir vivo, né? E ele nunca conseguiu fugir disso, né? É a permanência dele, é a longa duração do Rock Balboa. Ele sempre ficou naquele mesmo lugar. Pensa, no Rock 5 tem a argumentação que ele empobrece novamente porque o contador rouba ele, detesta a desculpa, é muito Deus Ex Machina, ele ficou pobre, Rock Balboa. Mas assim, ele podia ter ido, sei lá, para a classe média, ele podia ter feito alguma coisa, ele volta para o lugar que ele conhece. Ele não consegue sair, ele não sai, porque também dá para falar que volta toda aquela questão de essência. O Rock, ele sabe mais ou menos quem ele é, ou pelo menos ele cria uma versão de si mesmo de quem ele é. Ele é o lutador que pertence àqueles populares, aquela camada, aquela comunidade inteira. Pô, no Rock 5, você bem falou, o Padre Carmine volta. Já pensou o Rock Balboa? É legal. O filme termina, inclusive, com o pai falando, Deus te abençoe, Rock. Então, assim, é quase a bênção. Você voltou, bom filho a casa torna. E no Rock 6, ele continua. Ele continua com a comunidade, ele saiu dos ringues, mas ele tentou fazer a vida civil dele, mas ainda assim ele é quem ele é, que faz com que ele, com 60 anos, vá lá com o Mason Dixon e para tentar fazer a batalha dele. Que ele perde, mas é a história do Rock 1. Sim.
Mas tem um negócio do restaurante dele que eu acho muito legal, cara. O restaurante dele é um museu. Ah. O restaurante dele é um museu, cara. Chama Adrian's, o restaurante, cheio de foto dele do passado, e o rolê do restaurante, a galera comendo, e ele contando as mesmas histórias de sempre. Até que o povo já tá cansado. Tem uma cena que as pessoas que estão na mesa completam a frase dele. O Spider Rico, que é o primeiro lutador que ele enfrenta, virou evangélico e está trabalhando na cozinha do Rock. É um velho decadente também que está ali. É um museu. A conservação do passado ali, a narrativa do Rock, da vida do Rock, está condensada dentro daquele restaurante, né? E isso é muito importante, com o nome de Adrian, né? Isso é muito foda. Mas esse negócio da derrota, para mim, é a derrota mais bonita de todos os tempos. Sim. Porque ele acaba a luta, né? E ele vai embora. Vai embora. Não interessa o final da luta, cara. Não interessa. Ele abraça o Paul quando acaba a luta. O Paul dá uma risada gostosa, um puta charutão na boca, e ele fala: a besta saiu. Eu tô bem agora, eu posso ir embora. Tá tudo certo pra mim. E aí ele simplesmente vai embora, cara. O cara lá tá anunciando, o irmão do Bruce Buffer, inclusive aquele cara, eu fui descobrir esse final de semana, cara. Que é o cara que anunciou a luta do Mike Tyson. Caraca, a do Mike Tyson agora. Mano. Caraca! É um Você vê, maluco. Né? Olha as rimas. Porque, de fato, é bem a ideia. O Mike Tyson tentou copiar o Rock 6. Não, mas parece que aquele cara, ele é do boxe mesmo. Ele já faz esse rolê aí, normalmente. Não, fala do Mike Tyson mesmo, de tentar ser o Rock Balboa dele. Eu acho. Eu achei. E eu fui esperando aquilo na luta e fiquei decepcionado. Não, porque porque você queria ver Rock Balboa, você acabou vendo o Clubber Lang, que o Mike Tyson é muito mais brucutu Clubber Lang que... Eu tava esperando uma coisa melhor. Fiquei até 3 horas da manhã, tô aí no sábado, por conta disso. Mas beleza, enfim. Então acho que essa cena final, já pra ir pros finalmente, né, cara, é o cara dando o resultado. Não sei o que lá, o juiz tal deu tanto pro Mason Dixon. O outro deu pro Rock. Tá vazando. A câmera não foca em momento nenhum no ringue. Está anunciando o vencedor e a câmera foca no túnel de saída do ginásio. Isso é maravilhoso, cara. E anuncia o vencedor, a plateia grita rock. Rock, 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 rock. E ele tá indo embora. O filho dele que pede para ele voltar e ele começa a dar os cheers para a plateia, né? E a cena final da luta é linda, porque termina com ele de mãos dadas com o povo da Filadélfia, né? Tem uma versão alternativa que eu vi no YouTube que ele ganha. E quando ele perde, na versão que foi ao ar de verdade, o narrador fala por decisão quebrada e ainda o campeão mundial Mason The Line Dixon. Nessa versão, que não foi a versão alternativa, ele fala e o vencedor por decisão não unânime e ainda o campeão do povo, Rock Balboa. Então é o Rock voltando nos braços do povo, saca? Eu prefiro a versão oficial, que é muito melhor. Nossa, melhor. Porque nunca foi sobre vencer. Nunca foi sobre vencer. A cena que eu mais gosto desse filme, cara, é quando ele quase é nocauteado. Que ele tá caindo, velhão, e ele começa a lembrar. E fala na cabeça dele: lembra o que você falou pro menino, que é o filho dele, que não é sobre o quanto você bate, é sobre o quanto você apanha. E ele fica falando: get up, get up. E aí ele junta o resto da força que ele tem, levanta e começa a esmurrar o cara, mano. É lindo. E pro Mason Dixon também é lindo, porque ele nunca tinha lutado uma luta de verdade, né? Uma guerra no ringue. Então é lindo, cara, esse Rock 6. E a gente ainda termina com, assim, o finalzão que o Rock vai lá no túmulo da Adrian uma última vez, fazendo as pazes com o passado. We did it. Então, olha isso, é perfeito, é isso, we did it. E isso é muito legal. Se não tivesse Creed, se nunca eu tivesse tido essa ideia, Rock 6 seria o fim definitivo, perfeito.
encerra tudo, pega todas as pontas abertas, fecha, perfeito. Sim. E assim, é aquela coisa, ele volta a ser quem ele é, de fato nunca negou, ele é o lutador de quem ele é, e a besta, como você disse, saiu. É isso que é Rock. Rock, o lutador, que não venceu, não precisa vencer, aguentou até o final. Adrian, we did it. Sim, e é uma certa reconciliação, né, com o passado dele, né? É uma tentativa de superar a melancolia da existência dele. Claro. Então, uma existência que falta. Melancolia tem muito a ver com falta, né, com vazio. Ele tá sentindo esse vazio no peito, né, cara? Sim. Ele perdeu tudo, tá todo mundo indo embora. Adrian morreu, Apollo morreu, Mick morreu. O filho não quer saber dele, né? O filho não quer saber dele direito. Então, quer dizer, ele perdeu muitas coisas, né, cara? E ele quer voltar a ganhar, né? Não só ganhar na luta, mas ganhar essa sensação de estar vivo, né? Do rock. Por isso que eu gosto do 6, cara. Eu, como um cara apaixonado pelas discussões de tempo, pra mim o Rock 6 e os Creed são maravilhosos, cara. Mas é isso, né, cara? Fica aí a próxima live. Fica marcada. Se eu for falar de Creed 2, cara, aí vai mais 1h30. Não, a gente vai fazer um mini cursinho, a gente assistindo os Creed comentado, vender R$29,90 a assinatura. Cinemateca, Forno e Marcos. Mas eu quero te agradecer por tudo aqui. Foi um ótimo papo, foi muito legal. Eu acho que o povo gostou. A gente ficou aqui 1h30 falando na cabeça deles de Rock Balboa. Ninguém imaginaria que dava para falar tanta coisa assim, tanto contexto, tanta filosofia, tanta história. O Thiago do História em Casa retorna para nós aqui, para fechar o nosso ringue. E agora... Aulaça, acompanhei aqui 1h30, a Sorrilha brilhando nos comentários também, né, como sempre. E parabéns, retorno aqui para parabenizar os dois excelentes professores aqui pela explanação aí acerca da história dos Estados Unidos também, né, em cima do Rock Balboa. Agora cabe a gente, depois de analisar tudo isso aqui, reassistir o filme, pelo menos para mim, vou ter que fazer a maratona aí, espero que todos que estejam assistindo também tenham esse tempinho né, para assistir todos os filmes aí. Gratidão pela parceria de vocês, meus queridos. Que isso, a gente que agradece, e eu também agradeço pessoalmente a você, Thiago, e todo o História em Casa, todo o serviço que presta. Marcos, muito obrigado, fizemos a nossa live. Quanto tempo! Eu fico muito feliz, muito obrigado, gente, muito obrigado ao público que nos assistiu, muito obrigado. E lembre-se sempre que não é sobre o tanto que vocês batem, é sobre o tanto que vocês aguentam apanhar. Galera, e é isso aí, muito gente. Obrigado. Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, @História em Casa lá no Instagram, História em Casa no YouTube, e eu lá no Instagram, @Marcos Oliveira. E o Direto do Forno, vocês já seguem, vocês já estão aí inscritos no canal, continuem seguindo. Gente, brigadão demais, Thiago, pelo apoio de sempre, por tentar expandir as nossas discussões aí no História em Casa, pela oportunidade do programa. Forno, valeu demais, mano. Finalmente a nossa live, depois de planejar em várias sexta-feiras bebendo cerveja, online, diga-se de passagem. Online, diga-se de passagem, sempre bom reafirmar isso. Finalmente saiu, obrigado demais, foi divertidíssimo aí essa quarta noite. Tamo junto e aguardem Creed aí, ano que vem talvez, eu acho. Claro. Sei lá. Vai sair. Gente, muito obrigado, encerramos agora. Valeuzão.